Seja bem-vindo para mais uma aula e hoje nosso objetivo é construir um EIDA. Deixa eu já te mostrar qual é a funcionalidade. Estou aqui no gerador de dados fakes. Quem já assistiu às últimas aulas, tem lá, tem aqui no canal no YouTube, você pode assistir. Vou selecionar aqui RH e vou selecionar o número de linhas que eu desejo. Vou colocar aqui 200 linhas. Vou baixar esse CSV, ele fez o download, vou minimizar e vou no que a gente vai construir aqui junto. Selecionei a planilha, dados RH2, e ele já fez aqui, ó. Deixa eu aumentar. Prévia dos dados. Ele já está dizendo, ó, Bruno, esses são os seus 5 primeiros dados. O que é que ele está fazendo por trás? Dados, ponto, head. Beleza? Tanto faz, default, a gente sabe que é 5. Olhando mais para baixo, ele olhou para o diagnóstico das minhas colunas. Ele fez bem assim, Bruno, o nome das suas colunas são esses, o tipo é esse, quantos nulos eu tenho, percentualmente falando, quantos valores únicos eu tenho. Então, a gente tem aqui dados, ponto, is, NA, ponto, são. Isso pode ser dividido por dados, ponto, shape, zero. Porque eu estou pegando a quantidade de linhas, então eu tenho um percentual. E aqui eu tenho os valores únicos. Só colocar lá dados únicos. Beleza. Então, tudo isso a gente já está fazendo Python. Eu só estou colocando uma estrutura mais legal para quem está visualizando. Eu posso mudar a minha categoria. Ou seja, não é categórica, é numérica. Esse daqui, se eu fizer, vai dar erro. Porque eu sei que é categórico, aqui é texto de fato, funcionário. Então vamos manter, identificou. E aí o que é que o arquivo está fazendo, além de tudo isso? Ele está olhando, ele fez, ó, a primeira coluna numérica é salário. Então, eu vou colocar o Q1, o Q3, que é isso, o meu quartil. Vou achar o meu interquartil para achar o meu limite inferior, superior e verificar se eu tenho outlier. Então, ele já vai te dizer os outliers que tem aqui. Além disso, vai olhar a média, a mediana e vai olhar o desvio padrão. E embaixo, ele vai entregar dois gráficos, um histograma e um box plot. Isso para qualquer variável numérica que você tiver no seu CSV, no seu Excel. E para as categóricas, Bruno? Ele vai olhar, se tiver mais que 5, ele vai colocar as 5, top 5 e outros. É isso que eu pedi para ele fazer. Ele está me mostrando, ó, categorias únicas são 200, e aqui eu tenho pessoas. Não faz sentido, mas é categoria, então ele selecionou. Eu não estou dizendo assim pro meu aplicativo, faz só com essas colunas, que eu sei que vai dar bom. Não, eu estou fazendo com todas. Ele vai analisar todo o seu CSV. Se você mexer em nada, se você pedir mais nada, você só anexou a sua planilha lá e ele vai fazer toda a análise sozinho. Então, eu tenho aqui distribuição por categoria, gerente, técnico, coordenador, quantos eu tenho. Aqui eu tenho uma tabelinha também atrelado. Deixa eu aumentar para ficar melhor. E aqui eu tenho o número responsável, eu tenho 58 gerentes, 53 técnicos, 48 coordenador e 41 analista. Descendo, eu tenho data de admissão, também não faz sentido a gente analisar isso aqui. E ele analisou todas as minhas colunas e ele coloca aqui, análise finalizada com sucesso. Agora, a gente vai colocar a mão na massa e aprender a fazer tudo isso no Python em 170 linhas. Bora lá pro código. Antes de ir para o código propriamente dito, já deixa o seu like, já comenta aqui. Bruno, gostei da aula. Bruno, não gostei. Curte, compartilha com os amiguinhos e sempre estou aberto para feedback. Bruno, não estou com vergonha de colocar um comentário, fica aqui. Vai lá no Instagram, bate um papo comigo, sinta-se à vontade, tira suas dúvidas. Instagram, LinkedIn, sinta-se à vontade. Além disso, quer migrar, quer aprender a ser analista de dados, vou deixar o site da comunidade aqui embaixo para que você possa olhar uma comunidade de fato feita por pessoas de mercado que sabem o que o mercado está pedindo. Pessoas que
estão dentro do mercado, estão no dia a dia e conhecem propriamente esse mercado. Não são pessoas que saíram há 10 anos, não são pessoas que saíram do mercado, são pessoas que vivenciam isso que vende para você. Beleza? Agora vamos para o código. Primeira coisa que a gente já vai fazer aqui, vou dar um Ctrl S, vou chamar de EDA e vou salvar. Esse vai ser o nome da minha tabelinha. Segundo, vou importar os meus dados, ou as minhas bibliotecas. Vou copiar e colar aqui, que já faz sentido. Streamlit, Pandas, NumPy, Matplotlib. Criar a aplicação, o Pandas para a gente trabalhar com as tabelas, NumPy para trabalhar de forma numérica e o Matplotlib para a gente poder fazer os gráficos. Tudo tranquilo até aí. Também vou já copiar aqui da minha colinha, que isso aqui você já sabe de cor. Set page config, a gente está colocando nomezinho. Vou voltar lá. Para quem não assistiu as outras aulas, esse nome aqui em cima, EDA automática. Eu quero que ele apareça. Então, eu vou colocar aqui EDA automática. Se eu não fizer isso, no caso que eu estou trabalhando na minha máquina, ia ficar lá localhost. Então, eu prefiro que fique EDA automático, eu acho mais bonitinho. Bruno, eu quero botar isso daqui lá também, ó. Bora botar para ver como é que fica. Ah, deixa eu chamar, né? EDA Fortified. Então, ó, eu tenho o EDA, o meu gráfico, eu coloquei o meu emoji, senão ele ficaria localhost aqui. Primeiro que aqui vai criar o upload, ou seja, eu quero fazer com que a pessoa coloque esse arquivo lá. Isso também a gente já fez em outras aulas. Vou copiar aqui, posso copiar de outra aula também. Vou lá, é a mesma ideia, upload file, estou colocando o ST, e aí só vou fazer aquele if para falar para ela seu CSV ou seu XLS. Vocês lembram disso também? Vou copiar aqui. If upload file. Estou fazendo a leitura do arquivo. Mesma coisa que a gente fez em qualquer aula, que a gente usou o Streamlit, que a gente fez upload de arquivo. Mesma coisa, beleza? Nada que difere aqui. E agora aqui a gente começa a fazer algo mais personalizado para essa aplicação. Primeira coisa que eu vou criar é st.subhead, subtítulo ali. Vou copiar o textinho do meu título aqui. Prévia dos dados. E aí lembra que eu falei bem assim? Ah, aqui é só a gente fazer um df por head. É isso mesmo. Então a gente vai fazer st.dataframe. Vou avisar aí, ó. Vai ter um df aqui para você apresentar. E qual vai ser? Df.head. E aqui ele já, por default, ele já me mostra o 5. Bruno, quero ver mais. Coloca 10, coloca o número que você quiser aqui. Default, ele já fala aqui, ó. São os 5 primeiros. Se a gente for lá no nosso Streamlit, vou colocar qualquer arquivo aqui, os dados RH2, ele já me mostra a prévia dos dados. Já fizemos a primeira parte. Então, de forma bem sucinta, bem rápida, a gente já mostrou os dados, também não fez mais nada aqui. Lembra que eu disse que lá tem o diagnóstico da coluna? E eu fiz bem assim. Ah, se a gente fizer um D-type, isso aparece. Certo? Bruno, não entendi. Vou abrir o novo aqui. Vou abrir o Jupyter para ficar mais fácil. Import pandas. PD. df igual pd. Ponto. Read. Mas tem CSV. Olha esse aqui, o R. Vou lá em downloads e vou copiar. E aqui, def.head. Pronto, ele carregou os meus ciclos. Se eu fizer aqui, ó, def.dtype, o que é que vai aparecer? Espera, vou ter parênteses.
objeto, 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 float. Ou seja, o que eu tô vendo aqui, certo? Meu diagnóstico. Só que eu tenho um percentual de nulo. Que foi que eu disse para você? Se a gente quiser ver os nulos, eu posso fazer df ponto is na. Se eu fizer assim, ele vai me dizer false ou true, ponto sum, ele vai somar, e eu posso fazer isso aqui dividido por df ponto shape zero. E ele vai me dar um percentual aqui. Ainda poderia multiplicar isso aqui por 100. Nesse caso, está dando zero. Por quê? Porque não tem nenhum. Mas o que é que eu estou pegando aqui o df do shape? Df.shape. Número de linhas. Então, eu estou dividindo quantidade de que eu tenho de nulo pelo número de linhas. E eu vou ter o percentual de nulo. É isso que ele vai fazer, só que ele vai fazer aqui dentro. Então, eu vou fazer, ó. Deixa eu copiar mais um subtítulo aqui, para a gente ficar perdendo tempo. Vou colocar com info, vai ser minha coluna, vou criar aqui, ó. Então, estou criando a lista. E aí, for coluna e dash.cons, eu vou pedir para ele informar algumas coisas. O que vai ser essas coisas? Coluna info vai ser ponto append, porque aí eu vou juntando e vai construir aquela tabela, abrir parênteses, abrir colchetes, e aí eu vou começar. Coluna, que é maiúsculo aqui, dois pontos, coluna, certo? Porque ele vai, da onde que ele vai pegar? Daqui. Minha coluna é df colunas. Bruno, não entendi. Se eu fizer aqui, ó, def.cons, ele vai mostrar uma lista com todas as colunas. Então, independente de qual def coloque, ele vai estar procurando as colunas. Beleza? Então, vou dar uma vírgula aqui. Vai ser tipo detectado. Mas eu poderia botar tipo coluna, tipo alguma coisa nesse sentido. Fica à vontade para ser mais criativo nesses nomes. Vou dar um str aqui. Vou falar def coluna. Botar ponto detalhe. Ou seja, ele vai me dizer o tipo daquela coluna. Só que ele está colocando numa tabela. Ele não está mostrando como eu fiz aqui, dessa forma. Aqui. Ele está organizando. Vou colocar mais uma coisa. O que é que eu tenho lá? Percentual de nulos. Então, eu tenho percentual nulos. Eu quero arredondar def coluna. E aí a gente pode pegar isso aqui, ó. Isso. Podemos dividir, ó, fechar aqui, vezes 100. Isso, vírgula 2. Vírgula e vamos para o último, que é valores únicos. Valores únicos. Def coluna. E por último, o que é que ele vai me devolver aqui depois do for? Coluna igual a pd.dataframe. E vou chamar o que dataframe coluna info. Então ele vai criar, tem uma lista vazia aqui. Ele vai começar a fazer aqui. Vai fazer a primeira coluna, vai fazer a segunda, vai adicionando. Depois eu vou transformar isso aqui em um data frame, eu vou chamar de coinfo.df e vou pedir para o Streamlit colocar isso. Ou seja, essa coluna info.df ele vai postar, vai aparecer para a pessoa. E aqui por último, eu vou botar um st ponto de vídeo.
Abri, fechei, Ctrl S, vamos ver o que aconteceu lá. Atualizei. Vou colocar novamente minha planilha, dados RH2, e agora eu já tenho funcionário, nulo, nulo deu ruim, né? Coluna, tipo de objeto, funcionário. Agora eu ver o que está errado aqui. Definição. Ah, tá. Faltou a coluna, né? Ele tá fazendo para tudo. Vamos atualizar aqui. Então agora eu tenho 000 e aí eu tenho feito bonitinho. Vamos voltar lá. O que é que estava errado aqui? Vou aproximar. Eu tinha esquecido de colocar coluna aqui em cima. Então por isso não estava aparecendo da forma correta. Beleza? E aí seguimos. Já fizemos 2 passos. Eu tenho a definição de tipo ali, que uma pessoa pode escolher ou não. Eu não vou colocar aqui, porque você utilizar a mudança de tipo ali pode ocasionar em erros da pessoa pegar um texto e tentar transformar em numérico, ou pegar esse numérico e ter NA e pode dar algum erro ali e vai trazer para sua aplicação. Então, seria mais interessante deixar isso mais robusto. Só que para a gente deixar isso mais robusto, eu ia precisar de uma aula de tipo uma meia hora para a gente construir só essa função. Então, para evitar ter uma aula muito extensa, para evitar que a gente faça uma coisa que não fique tão legal, não fique tão interessante para o usuário final, e dê a entender que seu projeto, provavelmente você vai colocar no seu portfólio, vai ficar quebrado, então eu não vou fazer essa parte. Beleza? Vou direto para a EDA. Então, o que, que a gente vai fazer na EDA? Vou copiar aqui já do ladinho, onde eu tenho o subhead. E aí, a gente tem que decidir se ela é numérica ou se ela é textual. Como é que a gente vai fazer isso? Antes de colocar aqui análise exploratória de dados, quer dizer, análise exploratória de variáveis numéricas, eu vou criar duas listas aqui, na verdade, duas conferências. Se é numérico ou se é textual. Como é que eu vou fazer isso? Numérico, post, vou dar um igual, vou dizer bem assim, ó, se coluna, pô, opa, esqueci do pochetes, coluna, e def, calls. Ou seja, estou dizendo bem assim, ó, se a coluna dentro de def, calls, e aí eu vou dar um se pd.api.types, e aí ele vai identificar, pô, isso daí é numérico, e aí eu vou passar df, pô, e aí aqui eu consigo identificar se é numérico ou se não, essa coluna. E agora eu preciso fazer a mesma coisa para o texto. Vou copiar aqui e é a mesma ideia. Ó, só que aqui eu vou colocar cat, categoria. E aqui vai ser coluna, só coluna, mesma coisa. Qual a diferença? Aqui no if, eu vou botar um not. Se não for numérica, é categórica. É isso que eu estou dizendo para ele. Beleza. Dei um Ctrl S. Se a gente for lá, não tem nada demais, não vou voltar lá nesse momento. E aí a gente vai começar a construir o nosso numérico. Ó, bom, coluna e numérico, colunas, ou seja, a gente vai procurar lá. E aí, se tiver lá, ele vai fazer um st.markdown, onde ele vai colocar um f-string, 1, 2, 3, e aí eu vou pedir para colocar esse aqui bonitinho, só para um símbolo de números e a minha coluna. Estou dizendo para ele. Vou criar séries igual df,
ponto. Vamos botar assim, ó. Dá para fazer um ponto? Dá. Mas eu vou botar assim que fica padrão. Ponto, drop, NA. Tô pedindo para tirar as NA. Se tiver, tem outras formas de tratar. Nesse caso, estou excluindo mesmo. Se séries, é isso, certo, ponto. Enter. Ou seja, se tiver vazio, eu vou soltar um aviso de ST.warning dizendo que coluna sem valores numéricos válidos. E aqui no final, vou botar continue. Ou seja, teve problema nenhum. Continua, cara. E aí aqui eu vou procurar os meus quartis. Vou criar Q1, onde eu vou ter séries. Ponto. Quem é séries, Bruno? É o meu DF, coluna. A coluna do meu DF. Estou separando. Eu chamei de séries. Você pode chamar do que você quiser. Vou botar continue. Quem é meu Q1? Não é 0.25? 0.25. E aí eu vou procurar meu Q3, que é 0.75. Certo? Aí, aula de estatística, vocês podem procurar sobre quartis e entender o que é que eu estou falando aqui. Não vou abranger muito, senão a gente abre uma aula de estatística aqui e a gente fica mais meia hora. Vou criar o meu IQR igual Q3 menos Q1. Vou criar meu limite inferior e meu limite superior. Meu limite inferior é igual a Q1 menos 1,5 vezes IQR. Limite superior. Isso é para identificar se tem outlier, viu? Então vai ser Q3 mais 1,5 vezes IQR. Isso é estatística. Minha média igual séries ponto min. Vou criar aqui minha mediana. E vou criar meu desvio. Vou chamar de STD. Vou chamar não, vou chamar função, né? STD. E aí, eu vou ver se eu tenho outliers. Como é que eu vejo? Meu outlier vai ter quem estiver acima do meu limite superior e que estiver abaixo do meu limite inferior. Beleza. Então, outliers vai ser igual séries, onde, abre parênteses, séries menor que LI ou séries maior que meu LS, que é meu limite superior. Tá certo? O que é que eu tô fazendo, Bruno? Não entendi. Bora pegar isso aqui. Deixa eu ver. 10 salários, eu acho aqui, né? Salário. Aqui é o meu salário, beleza. Estou pra cá, Shift Tab, para voltar. Eu também. Aqui, onde tiver séries, eu vou Ctrl Shift L e Ctrl V. E vou pedir para printar. Q1, IQR, limite inferior, limite superior. Mesma coisa eu vou fazer com média, mediana e desvio. Se- Pronto, então ele printou. Quem é que eu estou fazendo? Estou calculando, estou fazendo literalmente cálculo. Quem é meu menor, quem é o meu quartil, 25 ali, ou seja, meu primeiro quartil, quem é meu terceiro quartil. Estou fazendo o cálculo do IQR. Com isso, eu sei quem é meu limite superior, estatisticamente falando. Quem for menor do que isso vai ser considerado outlier. Quem for maior do que o meu limite superior vai ser considerado. Então, estou fazendo tudo isso e vou pedir para printar.
Só que ele vai fazer isso de forma automática, ou seja, independente do arquivo que eu fizer. Aqui eu coloquei para DF salário fixamente. Se você tentar rodar outra aqui, sempre vai trazer DF salário. Aqui eu estou automatizando. O que é que eu estou dizendo? A coluna do arquivo que ele colocar, que eu estou pedindo aqui em cima. Beleza? A gente está brincando aqui com o Python, só que está automatizando. E aí, eu vou criar coluna 1, coluna 2, coluna 3. Vou informar aqui, eu quero st.columns aqui no Streamlit e vou dizer para ele que eu quero 3. Então, que eu vou dividir a tela em 3, 1, 2, 3 aqui. Se eu colocar coluna 1, ele vai ficar empilhando. Coluna 2, coluna 3. Sabe que jornal antigo tem aquelas divisões de coluna? É isso que eu estou fazendo. E aí eu vou fazer os 3 primeiros para vocês entenderem. Depois vou copiar e colar, que a gente tem 3 colunas por 3 linhas, né? Então, coluna 1, eu vou chamar de ponto métrico. Eu estou criando uma medida lá. Vou informar para ele que eu quero meu Q1, vai ser o título. E eu vou passar meu Q1, de fato. Se eu der um Ctrl S aqui, vamos mudar. Se eu der um Ctrl S para lá, coloquei meu arquivo, das RH2. E aí eu tenho aqui já o meu Q1 para salário, certo? É só isso. Então eu vou fazer o meu coluna 2 e 3. No 2, eu vou chamar meu Q3. E aqui eu vou chamar meu IQR. E aqui vai ser IQR. Só que, por vezes, ele vai colocar várias casas decimais. E eu não quero isso. Então, eu vou fazer bound, estou arredondando, vírgula 2. Fechei. Ah, faltou outro aqui. E vou fazer isso para os demais. Dei um Ctrl S, indo lá, vou atualizar. Coloquei uma nova planilha. E ó, 1, 2, 3. Ele arredondou. Ficou melhorzinho. Agora eu vou copiar e colar. Pra gente não perder tanto tempo, porque a aula já tá ficando grande. Colei, Ctrl S, vamos visitar lá rapidinho. E agora eu já tenho meus três linhas, minhas 3 colunas, com todas as informações que eu pedi para dados numéricos. Vamos voltar. Vou criar gráfico. Vou copiar o gráfico aqui. Você já sabe mexer em gráfico. Ctrl S, ele tá pegando, ó. Criei o meu fig, subplot, porque eu vou ter 2 gráficos, onde um vai ser um histograma e o outro vai ser um box plot. De que um vai ter todos vão ter a série do meu numérico que eu estou criando aqui. E aí eu pedi para ele criar também uma linha horizontal horizontal, não, desculpa, vertical do meu limite inferior e do meu limite superior do meu box plot. Bruno, não entendi. Vamos ver. Vou atualizar. Coloquei dados RH. Ele criou limite inferior, limite superior. E aqui tem a minha distribuição dos dados no histograma e no box plot. Beleza? Fechou até aí. Agora a gente vai para a categoria de texto. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o título, análise exploratória, categorias, variáveis categóricas. Vamos criar um for também aqui. O e cat, os que a gente criou lá em cima. Mesma ideia. Aqui, ó. Aqui eu vou substituir isso por um ABC. Vocês podem melhorar isso bastante, tá? Vou criar séries aqui também. Mesma coisa.
Gente, eu vou copiar aqui isso daqui, a mesma coisa que tá lá em cima. Séries, né, colunas, drop NA, tipo de texto, string. Se tiver vazia, coluna sem valores válidos. E seguimos aqui. Aqui, eu vou criar um vale count. Que é isso, Bruno? Se eu fizer dash, cargo, ponto, value counts aqui no Python, ele vai mostrar o cargo e a quantidade. É isso que eu vou fazer aqui. Então, eu vou copiar. Criar vale count, número de categorias, VC shape 0. Ou seja, eu estou vendo o número de linhas que tinha, ou seja, de observações e que deveriam ter dentro daquele lugar. Vou criar um ST, o item, eu vou pedir para escrever aqui categorias únicas. Então, ele vai dizer quantas categorias únicas tem. E para o meu gráfico, eu pedi para ele criar um if, if em categorias menor ou igual a 5. Aí eu vou dizer plot VC. Quem é VC? A gente acabou de criar aqui. Beleza? Vou colocar o mesmo nome, né? Aqui, pronto. Está dando. Feito isso, st, ponto, data frame vai ser VC. Caso contrário, ou seja, é mais do que 5, é top 5 vai ser igual VC, ponto, head 5. Ou seja, ele está pegando 5 maiores ali que ele já organizou no vale count e vai me mostrar só esses 5. É isso. E aí o restante ele vai chamar de outros, onde VC, ponto, iLock. Eu vou pedir para que ele olhe do quinto e diante. E some. Então, aqui eu estou escolhendo o seguinte: se minhas categorias forem menor ou igual a 5, show. Volta lá para o autográfico com elas. Se for maior, você vai selecionar o top 5. Por que eu estou fazendo isso? A gente tem um nome ali que não vai ter validade nenhuma, mas ele tem 200 nomes, são 200 nomes únicos. Ele vai fazer um gráfico com 200 colunas e cada um com o número 1 ali. Um gráfico contínuo, assim, ó, uniforme. Ou seja, não faz sentido. Mas imagine isso de produtos no mercado. Imagine isso, sei lá, de investimentos na bolsa, de, sei lá, de qualquer coisa que você pense, de planos, de número de beneficiários. Ia ficar muito grande. Então, o seu gráfico não interpreta nada. Então, por isso, eu já estou fazendo um top 5 ali, para facilitar a vida. Vou chamar de plot data igual pd.concat, onde ele vai concatenar meu top 5. Bruno, você separou e agora está concatenando. Por quê? Porque primeiro eu vou selecionar meu top 5 e depois eu vou juntar onde eu vou ter um gráfico com top 5, 1, 2, 3, 4, 5, os maiores, e o resto eu chamei de outros. Então eu vou ter 6. Seria talvez ainda mais legal 4 aqui. Então eu faria top, vamos mudar isso. 4, aqui vai ser do meu quarto em diante, e eu chamo top 5, mas na verdade são 4 mais outros. Lista são os outros. E aqui eu vou abrir colchetes, vou dizer outros, dois pontos, vai ser outro. Fechei aqui. E aí eu vou criar o meu gráfico. Vou copiar aqui, criei meu gráfico. E por último, eu vou colocar aquele ST sucesso. Aqui, Ctrl S, vamos lá, atualizei, deixa isso aqui. Vou botar dados RH2, e aí
eu construí toda a minha tabela. Agora eu tenho top 4 outros e ficou. Sabe o que eu não tô vendo aqui? Tem uma coisa errada. Ano, vitória, data. Tem nome, cadê o cargo? Gráfico, tá sempre. Não trouxe o gráfico do carro. Por quê? Vamos averiguar isso. Aqui eu posso botar o F-String, tá? Aqui pode ser o nome da minha coluna. O erro aqui, ó. Plot date. E aqui tá plot data. Então, tá errado minha construção. Se eu der um Ctrl S e a gente for lá agora, vamos atualizar. Adicionei meu dados RH e ele deve aparecer distribuição por cargo normalmente. Então, por um erro textual no meu código, não estava aparecendo. Mas bom que ele identificou. E agora aqui eu tenho tudo que eu fui prometido no início. Aqui, dependendo da planilha que eu colocar, se eu colocar um dados RH1 que eu já estava testando antes, ele vai fazer um novo. Aqui tem mais colunas, tá? Analista, técnico, gerente, vocês podem ver que mudou os números. E você pode tentar colocar um CSV, um XLS aí para ver o que acontece. Deu erro, deu algum probleminha, entre em contato comigo, bate um papo, tenta entender o que está acontecendo. Pesquisa antes, a gente tem as IA, o GPT, tudo isso é importante. Mas antes de você ir, quero pedir mais uma vez, curte, comenta, entre em contato com a gente, segue lá no Instagram, se quiser postar o seu trabalho lá no LinkedIn, marcar, sinta-se à vontade, ficarei muito feliz. Até mais.